Olá, meus queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido professor, querido aluno, queridos superintendentes e todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas dominicais. Você que não me conhece, eu sou o obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical Márcio, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Gostamos também de publicar aqui programações evangélicas para o crescimento espiritual do povo de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 9 da classe de adultos, que tem como tema a mordomia do trabalho. E o texto áureo desta lição está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que diz: Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A verdade prática diz: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Meus queridos irmãos, gostaria aqui de comentar um pouco sobre este texto áureo da nossa lição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele já deixa uma advertência para que aquele que não quer trabalhar, que também não coma, aquele que não tem esse desejo de trabalhar honestamente, também ele não tem o direito de ter aquilo que ele sempre precisou, aquilo que ele necessita. Exemplo disso, o apóstolo Paulo, que ele também tinha o seu momento, o seu trabalho externo no momento de ganhar dinheiro. Hoje, meus queridos irmãos, nós vemos aí que o trabalho, ele dignifica o homem, o trabalho, ele enobrece o homem. Nesta lição, nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 6 até o 13. Nós vemos aqui nesta lição 3 pontos importantes para a nossa melhor compreensão. E dentro desses 3 pontos, nós temos também alguns subtópicos que nós apresentaremos aqui. Gostamos de pedir para você, meu querido aluno, professor da Escola Bíblica Dominical, fazer a leitura aí com seus alunos da leitura bíblica em classe, para uma melhor compreensão. Levando aqui para os nossos pontos, eu fiz aqui um pequeno resumo, um esboço, mais uma vez, para nós compreendermos melhor dos melhores pontos, né, para que a nossa lição possa ser uma lição mais objetiva possível. O primeiro ponto da nossa lição, ele vai tratar sobre o trabalho de Deus na Bíblia. Né? Antes, nós vemos aí que no princípio de todas as coisas, Deus, ele institui o trabalho. Em Gênesis 2:15, nós vemos isso acontecer até mesmo antes da queda. O trabalho, de maneira geral, quando Deus cria o homem, forma o homem do pó da terra, ele dá o jardim para que o homem pudesse cuidar, e ele dá uma ordem para que o homem pudesse cuidar e lavrar deste terreno, ou seja, deste jardim. E vemos aí, no princípio de todas as coisas, antes da queda, da desobediência, que Deus, ele já coloca um homem para trabalhar no início. Portanto, o trabalho antes da queda, o trabalho é uma bênção, é uma dádiva dada por Deus. E qual é a diferença do trabalho agora, pós-queda, após o homem ter caído, ter desobedecido a Deus, a morte ter entrado no mundo, o pecado ter entrado no mundo? Isso nós veremos aqui. Antes da queda, o trabalho é uma bênção. Sempre foi uma bênção para aqueles que trabalham honestamente. O nosso primeiro ponto, subtópico da nossa lição, o primeiro subtópico vai tratar sobre o trabalho na criação do universo. Nós vemos aí que Deus já iniciou a criação do universo trabalhando. Ou seja, em 6 dias, ele cria todas as coisas. Está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Em apenas 6 dias, pela sua palavra, pelo seu poder,
Deus cria todas as coisas, cria os animais, cria as aves, cria os répteis, cria a terra, né? A terra faz com que toda a terra pudesse então brotar vegetais, brotar frutos, né? Para que o homem pudesse se alimentar. E no sexto dia ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus já inicia a criação do universo, das galáxias, do sistema solar, da Terra, trabalhando através da sua palavra. Ou seja, Deus, como é um ser eterno, um ser imutável, ele se manifesta na eternidade para poder criar todas as coisas. E esta criação nós identificamos como o trabalhar de Deus sobre todas as coisas. Nós temos aí uma teoria que tenta tirar a chamada de Big Bang. O Big Bang, ele fala que houve uma explosão cósmica que gerou todas as coisas. Hoje em dia nós já temos aí teólogos, né, que são teólogos cientistas que harmonizam essa teoria com a criação de Deus, o falar de Deus, a existência de Deus, o trabalhar de Deus neste momento desta grande explosão. Portanto, isto não fica claro nas Escrituras. Sabemos que Deus criou todas as coisas e aonde a Escritura, a palavra de Deus, se cala, nós também devemos nos calar. Mas que houve um agente criador, que houve uma pessoa criacionista que criou todas as coisas. E isso nós temos certeza. O segundo subtópico vai ser sobre o trabalho na criação do homem. Em Gênesis 2:7, a palavra de Deus nos fala que Deus criou o homem do pó da terra. Criou o homem para que ele pudesse cuidar, lavrar a terra que ele estava hoje vivendo. Nós vemos que na criação do homem também Deus ordena para que ele pudesse então trabalhar. Ou seja, o trabalho em nenhum momento ele foi colocado de lado por Deus. O trabalho em nenhum momento ele foi excluído da vontade de Deus. Jesus também, no seu período ministerial terreno, ele também começou sempre a trabalhar, né? Por quê? Porque tudo foi criado para ele e tudo foi criado por ele. Mesmo ele sendo Senhor de todas as coisas, ele não parou de trabalhar. Quando ele foi batizado no Jordão, que ele recebe ali o Espírito Santo de Deus, a qual João Batista batiza ele, a partir deste momento, Jesus Cristo começa então o seu ministério com mais força, com mais evidência, com milagres, com prodígios, mesmo sabendo que tudo foi feito por ele, ele aqui no meio da sua criação, ele também trabalha para nos dar o exemplo. Isso está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 16. No início de todas as coisas, teve também um agente que trabalhou juntamente com Deus. Toda a Trindade, ela fez parte e ela participou ativamente do trabalhar de Deus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vimos aí em Gênesis que no princípio o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhou no princípio de todas as coisas. O subtópico número 3 vai dizer sobre Deus continua a trabalhar. Claro, hoje Deus continua a trabalhar todos os dias. Deus não se cansa, a qual Isaías 40 fala. Deus, ele não se cansa, porque Deus, ele não tem essas mesmas características nossas dos seres humanos. Mas hoje Deus continua a trabalhar sustentando todas as coisas. Jesus, num certo momento, estava trabalhando, estava fazendo a obra de Deus no dia sagrado dos judeus, ou seja, no sábado, a qual ele, no momento em que ele sente esse conflito dos religiosos da época, ele diz: meu pai trabalha até agora e eu também. Após estar escrito em João, capítulo 5, versículo 17. Ou seja, ele reconhece que Deus
A partir do momento que o homem cai, Deus nunca mais teve um momento de descanso. Deus nunca mais ele teve um momento ocioso, podemos dizer assim. Deus sustenta todas as coisas. Deus está a todo momento autorizando, permitindo ou impedindo que alguma coisa aconteça com seus filhos. Deus está protegendo a nossa casa. Deus está protegendo a nossa família. A todo momento Deus está com seus olhos voltados aos justos da terra, protegendo, guardando, cuidando. Então Deus nunca mais parou de trabalhar. Ponto de número 2 vai dizer sobre a Bíblia e a mordomia do trabalho. Ponto número 1, subtópico número 1 diz: homem criado para o trabalho. Gênesis 2:15. Ele foi criado exclusivamente para cuidar. Ele foi criado exclusivamente para trabalhar. Sem o trabalho, a qual vai dignificar o homem ele se sente inferior. Meus queridos professores, vocês já pensaram, já pararam para pensar que quando nós não estamos, por exemplo, envolvidos na obra, quando nós não estamos, por exemplo, trabalhando para trazer o sustento da nossa vida pessoal ou da nossa família, nós nos sentimos inúteis, porque este princípio foi trazido por Deus. O homem foi criado, Jó fala sobre isso, foi criado para o trabalho. A nossa leitura em classe, semanal, melhor dizendo, de segunda-feira, fala sobre isso. O homem foi criado para trabalhar. Não tem como o homem viver sem o trabalho. Subtópico número 2 vai dizer: o trabalho antes da queda. O trabalho antes da queda tem uma diferença. A diferença do trabalho antes da queda é que o homem não fadigava, o homem não se cansava, o homem não sentia o cansaço físico, né? O homem não tinha a perda de forças. Após a queda, o homem passou, então, a ter medo, a ter cansaço, a sentir que a terra é uma terra amaldiçoada, porque ele precisa expor forças, fazer forças do suor do seu rosto, ele precisa fazer isso para que o seu sustento possa vir. Ele precisa plantar, fazer força para que a terra possa brotar, dar frutos para ele poder se alimentar. Ele precisa fazer esforço físico. Antes da queda, o homem não sentia isso, cansaço e desgaste. Após a queda, o homem passou a sentir isso. Então, ele disse que a terra ela é amaldiçoada neste sentido. Ele começou a sentir medo, ele começou a sentir fadiga e outras coisas. A ecologia também foi mudada. Nós vemos aí que o sistema mundial foi mudado. Nós vimos aí que a natureza também foi mudada. Nós vimos aí que o homem, a natureza humana do homem, ela também foi mudada. Ela ficou tendenciosa ao pecado. As flores, as árvores começaram, algumas plantas começaram a ter espinhos, né? Os animais que eram todos pacíficos começaram a ficar ferozes, começaram a lutar um contra o outro. Houve então esta diferenciação também após a queda. Em Gênesis 3,17 a terra se torna maldita. Em Gênesis 3,19 o homem começa a suar do suor do seu rosto, começa a medir forças, colocar forças para poder ter um trabalho, para poder trazer o seu sustento. O terceiro ponto da nossa lição vai trazer princípios cristãos para o trabalho. Subtópico número 1 vai dizer de que o homem de Deus deve trabalhar. Por que ele deve trabalhar? Por causa da dignidade. Por causa que isso é um trabalho honesto. Por causa que é uma maneira honesta dele ganhar o seu sustento. Por causa que ele precisa exercer essa função, porque é um princípio bíblico também que ele precisa trabalhar. O segundo subtópico vai dizer que o trabalho deve ser diurno, ou seja, nós temos aqui 8 horas de trabalho, 8 horas normal na nossa lei brasileira de trabalhar. Nós não podemos, quando nós passamos disso,
começa assim então a nós atrapalhar o nosso ciclo de convivência, ou seja, de descanso, ou seja, de estudo, ou seja, de convívio familiar, ou seja, de fazer outras coisas, de lazer, ou seja, ele vai impulsionar a nossa fadiga. O normal é 8 horas, se preferível durante o dia, mas nestes nossos casos também, às vezes nós descansamos durante os dias e trabalhamos à noite, dependendo da situação. Terceiro subtópico vai dizer sobre o trabalho não deve ser pesado a ninguém. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Ou seja, nós não podemos nos escorar em outras pessoas. Nós não podemos, né, se fazer pesado a outras pessoas. Nós precisamos, então, ter essa compreensão de dividir os fardos, de dividir as despesas, de fazer com que o fardo de outra pessoa possa ser leve. Uma certa feita, Jesus disse: vinde após mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o meu fardo é leve, ou seja, o fardo de Cristo, Jesus está contigo, para poder contigo dividir esse fardo, te ajudar e a caminhar. Nós, como homens e mulheres de Deus, né, também devemos dividir os fardos com os nossos irmãos, nas suas necessidades, de acordo com as nossas possibilidades. Nós precisamos ajudá-los a dividir esses fardos, porque isso é louvável diante de Deus. Não pode ser pesado a ninguém. Por isso que Deus instituiu o trabalho neste sentido. O quarto subtópico vai trazer que o preguiçoso, aquela pessoa que é preguiçosa, que tem preguiça de trabalhar, também que não coma. Ele não tem direito, a palavra de Deus vai dizer que ele não tem direito a nem comer, que é a nossa leitura, o nosso texto áureo da nossa lição vai falar sobre isso. Aquele que tem preguiça, que não quer fazer o seu trabalho, que não quer dignificar a sua vida através do trabalho, aquele que não quer medir esforços, que quer ficar só no relento, só tomando água, né, uma sombrinha e água fresca, num lugarzinho que ele não possa fazer muita coisa, que também não coma. A própria palavra de Deus nos diz, e ele é contra a preguiça. A palavra de Deus nos fala que a preguiça, ela é pecado. O preguiçoso, exagerado, ele está pecando diante de Deus porque ele não quer trazer o seu sustento. Ele não quer trazer aquilo que ele precisa, não quer ir atrás daquilo que ele precisa. Ou seja, dividimos o nosso fardo com os nossos irmãos, né? E o preguiçoso, ele deve tomar cuidado para não, através do descuido dele, através deste momento de ele ficar quieto, parado, sem se esforçar em fazer algo, ele vai pesar, consequentemente, outra pessoa. Ele não pode se escorar em ninguém. Hoje em dia, tudo que nós colocarmos na rua para vender é vendido. Hoje em dia, tem várias e várias maneiras da gente ganhar dinheiro. Não é difícil de nós conseguirmos alguma coisa. Então, por um lado, existe o preguiçoso que não quer fazer nada. E, por outro lado, existe também aquelas pessoas que querem sugar tudo da obra. Quer fazer com que a obra sustente ele em todas as coisas. Quer ganhar dinheiros, milhões e milhões de dinheiro através da obra. Existem aquelas pessoas que querem puxar aquilo que eles acham que merece da obra, porque a obra ela está ali para isso. Mas quando nós entendemos que a obra não está sendo suficiente para o nosso trabalho, nós precisamos também entender que precisamos fazer algo, assim como o apóstolo Paulo ele fez. Agora, a relação dos empregados e dos empregadores, que é o nosso quinto subtópico da nossa lição, vai tratar sobre, primeiramente, os empregadores. Os empregadores têm que tratar todas as pessoas como sendo pessoas que merecem ser tratado com justiça. O empregador ele deve levar em consideração que todos somos iguais perante a lei. Não importa se é cristão ou se não é cristão. Se o empregador for cristão, aí que ele deve entender mais ainda, porque a palavra de Deus ela nos diz para nós não fazermos acepção de pessoas. Então, precisamos obedecer às leis, precisamos obedecer
os mandatos aqui do nosso governo, através das leis brasileiras, e o empregador ele deve, então, tratar todas as pessoas com justiça, mesmo ele sendo cristão ou não. Os empregados, eles têm o dever de obedecer o seu patrão, obedecer aquilo que ele manda, aquilo que ele pede para fazer, desde que não venha entrar em contrito com a palavra de Deus, desde que não venha entrar em contrito com os princípios bíblicos. Para o empregado cristão, eu gosto de falar aqui que ele não deve também se envolver com práticas ilícitas, com vendas ilícitas, com compras ilícitas, como, por exemplo, contrabando, como, por exemplo, se envolver em jogos de azar, como que viciam, que tragam uma determinada dependência a outras pessoas, ou seja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um empregador de Deus, ele não deve também se envolver em bares, em trabalhar em bares que vendem bebidas alcoólicas, que vendem álcool, que vendem cigarros, outros tipos mais de coisas ilícitas. Ou seja, esta regra também serve para o empregador. O empregador também cristão, ele não deve fazer com que ele se enriqueça ilicitamente, sonegando impostos, comprando mercadorias que sejam desviadas dos impostos governamentais, mercadorias contrabandeadas, mercadorias superfaturadas. Ele não pode também se envolver nessas práticas de superfaturamento de notas. Ele tem que ser honesto, ele tem que ser fiel, porque o homem pode não ver, mas Deus, Cristo Jesus, ele vê. Da mesma forma, o empregador e o empregado, ele precisa trabalhar essa ética da mordomia do trabalho de maneira fiel perante o nosso Senhor, tá bom? Queridos, obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter nos acompanhado. Aqui foi rápido os comentários, um resumo geral da nossa lição número 9. Espero que você tenha gostado, tá? E até a próxima aula, se Cristo nosso Senhor Jesus nos permitir.